Janeiro é tradicionalmente o mês dos recomeços, mas antes de falarmos sobre metas, conquistas e produtividades, existe algo fundamental, que é a saúde mental. Hoje eu converso com a doutora Fábia Pivas Zanon, médica psiquiatra em Catanduva, para falar sobre o Janeiro Branco, uma campanha que nos convida a pensar sobre paz, equilíbrio e cuidado emocional logo no início do ano. Doutora Fábia, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada, Paula. É um prazer estar falando aqui com você hoje, com as pessoas que estão assistindo. Vamos conversar, sobre saúde mental. Exatamente. Doutora Fábia, o Janeiro Branco já se consolidou como um movimento nacional de conscientização. Como você define a essência da campanha e por que faz tanto sentido que essa conversa aconteça logo no início do ano? Então, Paulo, a campanha do Janeiro Branco, ela surgiu em 2014, né? E é uma campanha que ela é focada em conscientizar as pessoas sobre a saúde mental. Então, Sim. A gente fala muito sobre a importância de estar com a saúde mental em dia, a importância do autocuidado, a importância de ter a paz interior, né? Isso. Por isso que é importante logo no começo do ano, né, falar sobre esse tema, né? Exatamente. Então, a gente já começa janeiro falando sobre a saúde mental, para que os próximos meses a gente consiga refletir sobre isso, né? E conseguir praticar esse autocuidado de saúde mental. Perfeito, doutora. E olhando para o impacto disso na sociedade, hoje essa campanha que existe há mais de uma década é reconhecida como lei federal. O que muda na prática quando a saúde mental se torna uma pauta institucional e coletiva? Então, muda muito, né? Porque quando a gente tem os órgãos de autoridade falando sobre esse assunto, a sociedade como um todo consegue se mobilizar para atingir essa expectativa, né, da saúde mental, no caso que a gente está falando. Então, as escolas começam a se mobilizar, os grupos de famílias, amizades começam a saber sobre o assunto. Muitas campanhas no trabalho também, né? Muitas empresas começam a falar sobre esse assunto, né? É muito importante então, que as autoridades deem voz a esse tema, que é tão importante, para que toda a sociedade consiga se mobilizar em prol dessa ideia. Perfeito. Muitas pessoas ainda associam saúde mental apenas à presença de um transtorno ou uma doença mental. Como podemos ampliar esse conceito e compreendê-la como parte do bem-estar diário, mesmo em quem nunca recebeu um diagnóstico, por exemplo? Então, a saúde mental, muitas vezes ela é negligenciada, né? Mas vamos pensar que no nosso dia, para a gente fazer as nossas funções do dia a dia, cuidar da casa, cuidar da família, trabalhar, estudar, a gente tem que estar bem, né? A gente tem que estar com a nossa mente tranquila, a gente tem que estar descansado, a gente tem que estar com energia para fazer as atividades. Então, a saúde mental não é só quando está tudo dando errado. É pelo contrário, a gente tem que cuidar para que as coisas não cheguem nesse ponto, né? Então, a saúde mental, ela é fundamental no nosso dia a dia. Sem ela, a gente não produz o que a gente precisa fazer. O tema do Janeiro Branco 2026 traz 3 palavras muito fortes, né? Paz, equilíbrio e saúde mental. Por que esses conceitos se tornaram tão urgentes no contexto atual e como eles dialogam com o início de um novo ano? Então, né, Paulo, esse tema desse ano, né, ele é muito, muito interessante porque a nossa sociedade ela vive dessa maneira, né, dessa maneira automática, sem reflexão, tensa, ansiosa, né? Então a campanha desse ano veio nessa ideia de buscar o equilíbrio mesmo, né? Focar no equilíbrio, na paz, na maior parte do tempo tentar buscar isso, né? E aí por isso também veio a ideia dos post-its da campanha, né? O post-it ele representa uma coisa que é aquela informação que é urgente, que precisa ser resolvida rápido, né? Que tem aquela urgência. E aí por isso veio a ideia de usar os post-its nessa campanha, para a gente trazer o quê? A lembrança de que a saúde mental que é urgente, na verdade, né? É ela que tem que ser priorizada. E aí com isso a gente consegue ter uma paz interna e um equilíbrio no dia a dia. Acho que essa fala diz muito sobre o contexto atual, né? Muitas urgências, notícias, muita coisa acontecendo. E isso a gente se interioriza esses sentimentos, né? Essas coisas.
A gente se cobra demais hoje em dia, né? Por coisas que a gente não deveria se cobrar. Tudo é urgente, as redes sociais geram uma pressão enorme no que a gente precisa ou não fazer. E, na verdade, muita coisa pode ser adiada, né? Até mesmo no ambiente de trabalho. Mas a gente sofre essa pressão, a sociedade tem vivido essa forma, né, de automática, tensa, viver na tensão, viver na pressão. Então é sobre isso. Perfeito. Eu quero aproveitar esse ponto que você falou dos post-it para perguntar uma coisa. No início do ano, é comum que as pessoas estabeleçam metas radicais e resultados extremamente focados em coisas externas, em estética, por exemplo. Esse tipo de expectativa costuma ajudar ou prejudicar a saúde mental? Com certeza prejudica, né, Paulo? Porque, assim, as metas que a maioria das pessoas acaba colocando são metas muito irreais, muito distantes do dia a dia delas, né? Para elas conseguirem executar aquilo. Então, uma meta muito real, do tipo perder peso em grande quantidade, fazer atividade física todos os dias, trabalhar dobrado, né? A gente também tem que saber o que a gente consegue executar no dia a dia. Não adianta colocar uma meta enorme se a gente não vai conseguir, porque aquilo vai gerar frustração. E aí, às vezes, a gente pode até piorar o que a gente já estava conseguindo fazer. Então, desmotiva, fica frustrado, irritado. Então, não vale a pena. Tá certo. E aí, como incluir a saúde mental no planejamento do ano, sem transformar o autocuidado em mais uma cobrança que possa gerar uma fonte de frustração? Sim. Tem várias formas, né, de você incluir a saúde mental no seu dia a dia, né? Então, primeiro refletir sobre o que te faz bem na vida, né? Uma atividade física te faz bem? A gente sabe que a atividade física é muito importante para a saúde mental. Então, por que não incluir ela no seu dia a dia? Não precisa ser todos os dias, mas se você gosta de uma aula de dança, por exemplo, por que não colocar ela mais na sua semana? Se você gosta da leitura, por exemplo, que é um hábito que te faz ficar calmo, que te faz ficar tranquilo, por que não incluir um pouquinho de leitura todos os dias? Algumas páginas por dia? Você que está passando, às vezes, por conflitos na família, por exemplo, por que não iniciar uma terapia? Isso que você falou é muito importante mesmo de reforçar, né? Pequenos hábitos para a gente conseguir incluir no nosso dia a dia, né? Agora a gente já está indo para o bate-papo final, né? Se você pudesse deixar uma mensagem para quem está nos assistindo agora, qual seria a principal reflexão para que todos levassem consigo nesse janeiro branco e ao longo de 2026? A principal reflexão é buscar o equilíbrio, né? Então, buscar o equilíbrio em todos os âmbitos da sua vida. Mais compaixão com você mesmo, menos cobranças, mais autocuidado, menos culpa, buscar se movimentar mais, usar menos as telas, estar com pessoas que você gosta, colocar atividades que te dão prazer todos os dias, se possível, refletir sobre o seu trabalho, refletir sobre como você está levando a tua vida e viver menos no automático. Eu acho que a mensagem mais importante é isso, assim, você refletindo sobre a tua vida, você consegue buscar esse equilíbrio que a gente fala que é tão importante. Ótimo. Então é isso, a gente vai encaminhando aqui para o final, né? Eu acredito que esse papo foi bastante revelador, bastante esclarecedor aí, trouxe muitas mensagens bacanas para quem está nos assistindo, às vezes precisa desse cuidado, né? Da saúde mental, principalmente. Gostaria de agradecer a você por ter aceitado o convite, participar e falar que você também trabalha, né, com consultas particulares aqui em Catanduva, né, atendendo no consultório. Se quiser falar mais um pouquinho sobre o seu trabalho. Obrigada, Paulo, viu? Foi um prazer conversar com você, conversar sobre esse tema tão importante. Então, eu atendo aqui em Catanduva, né? Tenho consultório, faço as consultas particulares, presenciais, mas também faço a modalidade online se for necessário. E para quem tiver interesse ou quiser precisar de outras informações, é só acessar meu Instagram, doutora Fábia PZ. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Eu que agradeço. Agradeço também você por ter nos assistido e acompanhado até o final aqui. Muito obrigado e até os próximos.